Olá! Como vimos em nosso último encontro, alguns filósofos existencialistas, em seu afã de definir a filosofia, delimitar o objeto de conhecimento da filosofia, concluíram que se tudo aquilo que pertence ao campo do racional está no domínio, de certa forma, da ciência, tudo aquilo que é racional pertence, de alguma forma, à ciência, a filosofia deve se ocupar com aquilo que está nas fronteiras ou para além das fronteiras do racional. E por meio desta conclusão, estes filósofos aproximaram a filosofia da poesia, a filosofia da música, porque tal qual a música, tal qual a poesia, a filosofia se ocupa com um objeto suprarracional, que está para além das fronteiras do conhecimento racional. Ora, essa ideia da filosofia como uma forma de conhecimento que vai para além dos domínios da ciência e da razão é uma forma de filosofia muito sugestiva e que de alguma forma já estava presente no espírito do homem grego do sexto, sétimo século antes de Cristo. Ora, por meio de um mito, os gregos de alguma forma vão expressando esse seu desejo de se lançar para além do mundo conhecido e ingressar no universo do desconhecido. E nenhuma divindade representará isso melhor como Hércules. O deus Hércules, ou semideus Hércules. Conhecemos já a sua história. Hércules era um filho bastardo de Zeus, o maior deus do Olimpo. E de Alquimena, uma mortal por quem Zeus se enamora e com ela coabita. O resultado dessa relação extraconjugal será Hércules, Hera, a esposa de Zeus, furiosa com mais este caso de Zeus, intenta contra seu filho bastardo, Hércules, e já em sua infância tenta matá-lo, né? Conhecemos a narrativa, a história. Hera determina que duas serpentes ataquem o menino Hércules, e esse, já dono de uma força descomunal, destroça as duas serpentes e sobrevive àquele ataque. Porém, já homem adulto, casado e pai, Hera faz vir sobre Hércules uma loucura, um surto de loucura, e ele então tira a vida de sua mulher e de seus dois filhos. Quando retoma a razão, quando retoma a consciência, ele se vê sob o peso de uma culpa muito grande e vai até o santuário de Apolo, o santuário erigido a Apolo, deus da harmonia, da beleza, da razão, em Delfos, e lá se consulta com o oráculo e o pede que lhe mostre o caminho para redimir-se do seu crime. Ora, o oráculo de Delfos, então, lhe manda até Euristeu, governante da cidade de Micenas, e lhe determina ficar
tornar-se um serviçal de Euristeus. Ora, Euristeus o recebe e depois lhe impõe 12 trabalhos assim que 12 trabalhos que só poderiam ser realizados por uma divindade, 12 trabalhos cuja realização estaria para além das condições de um homem, de um mortal, né? Ora, se Hércules cumprisse aqueles 12 trabalhos, ele, Hércules, se tornaria uma divindade, né? Seria elevado à categoria dos deuses, né? Euristeus, então, lhe impõe 12 trabalhos, 12 missões, e essa aqui é uma metáfora interessante, porque o trabalho ali, aí aparece como uma forma de redimir o homem do crime, né? Depois é uma imagem que também está presente no pensamento judaico cristão, né? Lá no Gênesis, o homem após ter pecado deveria, como castigo de sua pena, comer a partir do suor do seu próprio rosto, né? O trabalho ali é apresentado como uma forma de castigo devido ao pecado, e essa é uma metáfora interessante, e talvez depois nós possamos, num outro momento, falar sobre ela, mas Euristeus incube Hércules desses 12 trabalhos, e o 10º trabalho é o que nos interessa, porque em sua 10ª tarefa, Hércules deveria ir até a ilha de Eritreia, que ficava para além do mundo conhecido pelos antigos gregos, para além do mundo civilizado, entre aspas, né, do mundo conhecido dos gregos, e se apropriar dos rebanhos bovinos de Gerion. Gerion é uma monstruosidade, né, uma divindade monstruosa, né, possuía 3 troncos, 6 braços, 3 cabeças, era neto de Medusa, uma divindade assim horripilante, né? E em sua 10ª missão cabia a Hércules se apoderar dos rebanhos de Gerion. Ora, essa imagem é uma imagem que nos interessa. Por quê? Porque Hércules agora se vê diante da incumbência de romper com as fronteiras do mundo ocidental, do mundo conhecido pelo homem grego, e ingressar num mundo desconhecido. Século III, 2 escolas de filosofia. Os cínicos e os estoicos nutriram admiração pelo deus Hércules. E por que fizeram de Hércules uma referência? Por que se admiraram de Hércules, cínicos e estoicos? Porque viram em Hércules o domínio sobre o destino, o domínio do indivíduo sobre o seu próprio destino, o domínio do indivíduo sobre si mesmo. Ora, essas escolas, cínicos e estoicos, admiravam-se da divindade do grande semideus Hércules. E Hércules não entra casualmente na história da filosofia. Nós encontramos estas razões e outras para compreendermos a admiração que ele nutriu, não apenas em cínicos e estoicos, mas em outros filósofos. Por quê? Porque, tal qual o espírito da filosofia, Hércules rompe com o mundo da ciência, o mundo da razão, o mundo da lógica, e entra num mundo desconhecido, num outro universo. E olha, a filosofia dá as mãos a Hércules neste aspecto, porque, tal qual aquela divindade, a filosofia nos leva, nos conduz a mundos por nós ignorados, a mundos desconhecidos. A filosofia também é um convite, também nos coloca diante da possibilidade de uma viagem.
nos coloca diante da possibilidade de rompermos com as fronteiras do conhecimento racional, do conhecimento científico, do senso comum, do conhecimento religioso e nos lança num universo, num mundo desconhecido. E ali, ou aí, nós teremos a oportunidade de conhecer outras paisagens, conhecer outras plagas, conhecer outras regiões do espírito e nos deixarmos nos deixarmos fascinar por isso, apaixonar por isso. Olha, a filosofia, portanto, é também um convite feito ao indivíduo para que este rompa com as fronteiras do seu mundo conhecido e ingresse num universo ignorado, num mundo ignorado. Certamente esta viagem será maravilhosa. E se você que ainda não a fez, fizer, provavelmente não se arrependerá do caminho, não se arrependerá da jornada, não se arrependerá desta grande viagem do espírito. Este é o convite que a filosofia nos faz, ingressar no mundo desconhecido, no mundo ignorado, mas que certamente desempenhará sobre nós um grande fascínio e provavelmente nos apaixonaremos pela filosofia. Um abraço e até nosso próximo encontro.